Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Ben 10, Evolução Hacker, Parte 1, Capítulo 1. A lua brilhava intensamente entre as estrelas esparsas. No meio de uma selva densa, o jovem jazia no chão lamacento, envolto por um silêncio sepulcral e uma desolação absoluta. Após um período indeterminado, suas pálpebras se contraíram antes de se abrirem lentamente. O que o recebeu foram estrelas tênues e uma lua radiante. Agarrando a cabeça, ele se levantou, sentindo como se ela estivesse se partindo ao meio de tanta dor. Ele examinou os arredores, escuridão por toda parte. Árvores imponentes estendiam seus galhos retorcidos como demônios do inferno, à espera da presa para desferir o golpe fatal. Lucian coçou a cabeça, completamente perplexo. Ele claramente estava em casa assistindo Ben 10, matando a saudade da infância, quando de repente tudo ficou preto. E foi com isso que ele se deparou ao acordar. Espera aí, de jeito nenhum. Ele acabou de transmigrar? Algo tão ridículo estava realmente acontecendo com ele? E para piorar a situação, os vilões desse mundo não eram exatamente fáceis de derrotar. Vilgax, Kevin, Doutor Animal, X66, Blitzwolfer, Snaryo. Fantasmático, cada um mais perverso que o anterior. Se Ben Tennyson não tivesse o Omnitrix e a proteção do roteiro, ele já teria morrido uma dúzia de vezes. Enquanto Lucian ainda tentava assimilar tudo aquilo, um estrondo ensurdecedor rasgou o céu. Voxax! Uma enorme bola de fogo, ardendo com energia aterradora e calor escaldante, despencou do céu como um castigo divino, precipitando-se diretamente em sua direção. Os olhos de Lucian se arregalaram em horror. Se aquela coisa o atingisse de frente, não sobraria nada, nem mesmo cinzas. Ele disparou na direção oposta sem olhar para trás. Bum! Ele mal havia dado 2 passos quando a esfera flamejante se chocou contra o solo com uma explosão estrondosa. O impacto abriu sulcos profundos na terra antes que a bola de fogo finalmente parasse a uma curta distância. Lucian virou-se e ficou olhando fixamente. Era uma esfera metálica ainda fumegante, da qual emanavam ondas de calor que faziam o solo ao redor crepitar. Será que isto é o Omnitrix? A cena era exatamente igual ao momento em que Ben Tennyson encontrou o relógio estranho na série original. Esse pensamento lhe causou uma onda de entusiasmo. Sem hesitar, ele correu até a borda da cratera e saltou, disparando em direção à esfera. O calor queimava seus pés, mas era suportável, doloroso, porém não o suficiente para impedi-lo. Omnitrix! Lucian murmurou, aproximando-se lentamente da esfera metálica. Ele se lembrou de todos aqueles momentos da infância em que se imaginava empunhando o Omnitrix, derrotando monstros, salvando o mundo, tornando-se um herói admirado por todos. E agora esse sonho estava ao alcance. Clique! Ao se aproximar, a esfera se abriu repentinamente, liberando um suave brilho verde que banhou seu rosto em luz. Os olhos de Lucian refletiram o brilho verde enquanto ele estendia a mão esquerda em direção ao centro da esfera. Então, como se estivesse vivo, o Omnitrix em seu interior se abriu sozinho e se prendeu ao seu pulso. Uma sensação gélida percorreu seu corpo. Lucian congelou, encarando o aparelho em choque enquanto seu coração acelerava. É mesmo o Omnitrix. Ele sussurrou com a voz trêmula de excitação. Os estranhos padrões em sua superfície pulsavam com um brilho verde. Um pequeno botão ficava na lateral, assim como na série, ao pressioná-lo, uma tela holográfica aparecia para selecionar formas alienígenas. A arma alienígena mais poderosa do universo acabará de escolhê-lo como seu portador. Jin, inicializando o sistema hacker alienígena? E 1%? 99%? Vinculação concluída. Uma série de notificações frias e mecânicas ecoou na mente de Lucian. Espere. Isso era um sistema? Ele já tinha lido romances suficientes para saber o que isso significava. O sistema era a maior trapaça para os transmigradores de todo o mundo. Agora ele tinha tanto o Omnitrix quanto um console, 2 trapaças de uma só vez. Com isso, nem mesmo enfrentar Vilgax o assustaria mais. Com um sorriso, Lucian apertou o botão do Omnitrix. Um efeito sonoro familiar foi reproduzido enquanto uma imagem era projetada para cima. Apareceu a silhueta de um alienígena. Era o Chama. Na versão original, essa foi a primeira transformação de Ben. Ele quase incendiou uma floresta inteira por falta de controle. Lucian percorreu as opções com o dedo. Mais perfis de alienígenas apareceram um após o outro. Besta, diamante, aquático, XLR8, 4 braços, Ultra T, massa cinzenta, insectoide e fantasmático. Apenas 10. Lucian sentiu uma pontada de arrependimento. O Ben Tennyson adulto havia acumulado mais de 1 milhão de formas alienígenas, capaz de alternar entre elas à vontade, o que o tornava praticamente invencível. Mas agora, Lucian só tinha 10. Sem enormossauro, sem gigante, sem alien X. Mesmo assim, ele tinha o sistema. Só isso já bastava para mudar o rumo da partida. Com esse pensamento, Lucian perguntou ansiosamente: Sistema, quais funções você tem? Jin, conclua tarefas atribuídas pelo sistema para obter recompensas raras? Recompensas raras. Lucian franziu ligeiramente a testa. Como o quê? Concluir tarefas do sistema desbloqueia outros genes da forma alienígena e vários efeitos de aprimoramento? Ao ouvir a resposta do sistema, os olhos de Lucian brilharam. Para que ele pudesse adquirir formas alienígenas ainda mais poderosas. Só de pensar nisso, ele já imaginava o dia em que poderia desbloquear o perfil do gigante. Mas o que são exatamente esses efeitos de aprimoramento?
E resposta ao anfitrião: os efeitos de aprimoramento aumentam as capacidades de combate de uma forma alienígena, como aumentar a força, a defesa ou estender a duração da transformação, potencialmente até mesmo tornando-a ilimitada. Na escuridão absoluta do espaço, uma colossal nave de guerra pairava em silêncio. Lá dentro, uma criatura alienígena com tentáculos ao redor da boca. Seu corpo, semelhante ao de um polvo mutilado, jazia submersa em uma solução curativa. Sua carne estava dilacerada e ensanguentada, restando apenas metade do seu corpo. O Omnitrix, alguma novidade? A voz profunda e ressonante de Vilgax ecoou pela câmara. Ainda não. Não encontramos nenhum vestígio disso a bordo da nave inimiga. O robô à sua frente tremeu, seus membros metálicos estremecendo de medo. A fúria de Vilgax explodiu. Veias saltaram em sua testa enquanto ele rosnava. Eu fui despedaçado rastreando o Omnitrix. E essa é a resposta que você me dá? Ele precisava do Omnitrix para formar um exército de soldados alienígenas sob seu comando, uma força poderosa o suficiente para ajudá-lo a conquistar o universo. Os olhos do robô piscaram com inquietação enquanto ele abaixava a cabeça. Suspeitamos que o Omnitrix tenha sido teletransportado para a Terra. Já enviamos pessoal para procurá-lo. Depressa, você precisa recuperá-lo. Um brilho perigoso reluziu nos olhos de Vilgax. Contendo a empolgação, Lucian se voltou para a esfera metálica agora vazia. Ele sabia que era nesse momento que Vilgax começaria sua busca pelo Omnitrix. Em breve, robôs exploradores seriam enviados para rastreá-lo. Na história original, Ben Tennyson havia lutado contra um daqueles robôs gigantes durante sua primeira transformação. Ele ainda não dominava as habilidades de suas formas alienígenas. Mas Lucian era diferente. Ele era fã de Ben 10 desde sempre. Os 10 heróis originais do Omnitrix. Ele sabia cada um deles de cor. Ele compreendia perfeitamente os poderes de cada forma alienígena, embora, é claro, ainda fosse necessária experiência real em combate para controlar verdadeiramente o Omnitrix. Enquanto Lucian ponderava sobre seu próximo passo, uma voz alegre soou de repente nas proximidades. Nossa, que legal! Onde você comprou esse relógio? Ben Tennyson estava a poucos metros de distância, com os olhos arregalados de curiosidade e entusiasmo. Bem, assim como na série, Ben Tennyson aparentava ter uns 10 anos, com cabelo castanho claro e uma fascinação insaciável por tudo que fosse novo ou estranho. Você sabe meu nome? Ben pescou visivelmente surpreso. Lucian abriu a boca para responder, mas antes que pudesse, vários assobios agudos cortaram o céu. Capítulo 2. Voxas, voxas, voxas. Em meio à escuridão do céu, surgiram 5 ou 6 pequenos drones de Vilgax, com corpos em formato de aranhas mecânicas. Suas cabeças brilhavam com uma luz vermelha pulsante que cintilava de forma sinistra. Alvo detectado. Travando o alvo. As vozes frias e sem emoção dos drones de Vilgax ecoavam na escuridão. Sem exceção, todos eles travaram a mira no Omnitrix no pulso de Lucian. Os motores dispararam e eles mergulharam em direção a ele a uma velocidade incrível. Ao ver isso, Ben Tennyson quase pulou de susto, com as pernas tremendo incontrolavelmente. Ah, que tipo de aberrações são essas? Gritou ele, caindo no chão frio. Como um estudante comum, Ben nunca tinha visto nada parecido. Esses robôs pareciam saídos diretamente de uma invasão alienígena, estranhos, ameaçadores e aterrorizantes. Quem sabia do que eles eram capazes? Lucian, no entanto, manteve a calma. Ele já havia previsto que Vilgax enviaria máquinas para roubar o Omnitrix. Só que desta vez as coisas foram diferentes da história original. Naquela época, Vilgax havia enviado apenas um robô gigante e 2 drones de Vilgax. Certamente não tantos assim. Parece que minha aparição atrapalhou um pouco os planos, murmurou Lucian. Precisamos correr. Eles estão vindo. Gritou Ben, com pânico estampado no rosto. Alvo localizado. Recupere o Omnitrix. Os drones de Vilgax pairavam no ar, seus canhões negros se estendendo e mirando nas 2 figuras abaixo. Momento perfeito. Lucian pressionou o Omnitrix, percorrendo rapidamente suas configurações antes de desligá-lo com força. Uma onda de luz verde sinistra irrompeu. ZZZZT. Diversos lasers carmesins cortaram o ar como serpentes mortais, rasgando o espaço enquanto se precipitavam em direção a Lucian. Bum! Explosões estrondosas sacudiram o chão. O local onde Lucian estivera foi tomado por uma violenta luz vermelha, enquanto poeira e destroços voavam em todas as direções. Alvo eliminado, veio o relatório frio e mecânico. Bum! Subitamente, uma enorme coluna de fogo irrompeu da explosão, rugindo em direção ao céu antes de se libertar do cerco. Ela aterrissou perto de uma grande árvore com tremenda força. Quando as chamas cegantes diminuíram, 2 figuras emergiram de dentro delas. Uma era pequena e esguia. A outra estava completamente envolta em chamas rugindo, como um demônio flamejante das profundezas do inferno. Ele tinha uma altura mediana, sua pele brilhava em um vermelho incandescente e rachava como lava fria. Seus cabelos eram chamas douradas, tremulando e dançando com um calor intenso. Ah! Ben cambaleou para trás, assustado. Você é outra aberração? A figura flamejante parecia muito mais intimidadora do que os robôs. Bem, sou eu, disse Lucian, acenando com uma mão em chamas. Você é aquele garoto com um relógio legal? Os olhos de Ben se arregalaram. Isso mesmo, assentiu Chama. E meu nome é Lucian. Uau, isso é incrível! Exclamou Ben, pulando de alegria enquanto se aproximava de Chama.
Como você fez isso? Pode me ensinar? E já que você está todo coberto de chamas, vou te chamar de Chama. No momento em que Chama estava prestes a responder, vários assobios agudos rasgaram o ar novamente. Pragas persistentes, murmurou ele. Acho que vou lidar com vocês primeiro. Chama ergueu a mão, e uma bola de fogo flamejante se formou em sua palma. Ele olhou para trás. Para Ben. Aqueles robôs estão vindo de novo. Fique seguro. O rosto de Ben empalideceu. Ele correu para trás de uma grande árvore e se agachou para se esconder. Momentos depois, os drones de Vilgax reapareceram à vista. Alvo adquirido. Alvo adquirido. Todos os drones de Vilgax emitiram luzes vermelhas no topo de suas cabeças, travando a mira no Omnitrix no peito de Chama. ZZZZT. Inúmeros lasers carmesins irradiando calor escaldante avançaram em direção à Chama com força avassaladora, visando obliterá-lo. Truques triviais. Chama bufou friamente, saltando agilmente para desviar da saraivada de balas. Então, ergueu as duas mãos, lançando várias bolas de fogo flamejantes para o ar. Bum, bum, bum. Explosões estrondosas ecoaram pelo campo quando as bolas de fogo atingiram os drones de Vilgax, despedaçando-os em inúmeros fragmentos. Os destroços caíram como chuva, espalhando-se pelo chão e lançando uma densa fumaça negra no ar. Incrível! Ben Tennyson saiu correndo de trás de uma árvore, com os olhos brilhando de entusiasmo. Você foi incrível agora mesmo. Aqueles malucos não tiveram a menor chance contra você. Sério? Chama olhou para as palmas das mãos. Quando ele lançou aquelas bolas de fogo mais cedo, pareceu-lhe completamente natural, como se fosse uma habilidade com a qual tivesse nascido. Tão fácil quanto comer ou beber. Claro, ainda consumia uma quantidade considerável de energia. Bip, bip, bip. De repente, o Omnitrix no peito de Chama começou a piscar, antes de explodir em um brilho vermelho intenso. Lucian. Ben Tennyson piscou, olhando surpreso para o belo jovem que agora estava diante dele. Lucian examinou a si mesmo e percebeu que havia retornado à sua forma humana. Parece que o tempo acabou. Por enquanto, a duração da transformação do Omnitrix era limitada. Ao contrário do Ben Tennyson adulto, ele não conseguia trocar de herói instantaneamente nem manter as transformações indefinidamente. Mesmo assim, de acordo com a mensagem do sistema, parecia possível estender o tempo de transformação no futuro. Após lidar com os drones de Vilgax, Ben guiou Lucian em direção à lata velha Rust Bucket. Lucian não se opôs. Com Vilgax à procura do Omnitrix, certamente haveria mais robôs à espreita por perto, e como o relógio ainda estava esfriando, ele precisava manter a cautela. Após cerca de 10 minutos, os dois finalmente chegaram ao acampamento. Um senhor de idade, com cabelos grisalhos e uma camisa vermelha florida, estava ocupado fazendo reparos dentro da lata velha. Apesar da idade, sua constituição ainda era forte e robusta, sem mostrar sinais de fragilidade. Ao redor da fogueira, uma garota de cabelos ruivos e olhos verdes estava sentada com o queixo apoiado na mão, os olhos fixos na tela do laptop enquanto rolava a página com o mouse, claramente absorta em sua pesquisa. Gwen, vovô! Ben gritou enquanto corria em sua direção com Lucian logo atrás. Idiota, murmurou Gwen sem sequer levantar os olhos. Ah, Ben, onde você se meteu dessa vez? Não se meteu em nenhuma encrenca, né? O vovô Max deu uma risadinha, ainda de costas enquanto mexia em alguma coisa. Vamos, vamos. O vovô preparou um pouco de proteína para vocês. Experimentem. Ben acenou freneticamente com as mãos. Vovô, eu ainda tenho flocos de milho na minha mochila. Dê esses para Gwen. Gwen, que estava concentrada no computador, imediatamente franziu a testa irritada. Seu cérebro deve ter derretido no sol. Ela disparou, virando-se furiosa. Mas no segundo seguinte, ela congelou. Quando foi que aquele cara incrivelmente bonito apareceu ao lado do primo idiota dela? Sobrancelhas grossas como espadas, olhos brilhantes e traços incrivelmente bonitos. Seu rosto anguloso e refinado parecia esculpido em pedra, impossível de ignorar. Sua estrutura física era alta e esguia, mas exalava força, nada parecido com o tipo frágil. E a aura calma e madura que o envolvia o diferenciava completamente de qualquer pessoa da mesma idade. Lucian acenou educadamente com um sorriso gentil nos lábios. Tão bonito, murmurou Gwen, sentindo as bochechas corarem enquanto um rubor rosado se espalhava por seu rosto. Desmaiando. Ben murmurou revirando os olhos. Nesse instante, o vovô Max saiu da lata velha, segurando uma tigela grande cheia de minhocas brancas que se contorciam e se mexiam em aglomerados. Aqui está. Larvas de arroz frescas e vivas da melhor qualidade. E se isso não for suficiente, também tenho língua de cordeiro defumada no carro. E tem para todos. Capítulo 3. Olhando fixamente para os vermes brancos e horripilantes que se contorciam na tigela, Ben e Gwen sentiram um arrepio de pavor percorrer seu couro cabeludo. Instintivamente, ambos recuaram, escondendo-se atrás de Lucian. Espiando por trás dele, Gwen gaguejou assustada. Vovô, eu ainda tenho barras de chocolate no meu carro. Posso pular essa parte, por favor? Para ela, comer aqueles vermes era pior do que voltar para a escola. Era simplesmente aterrorizante. Vovô, eu também não vou comê-los. Ben balançou a cabeça rapidamente. Clang! Um som metálico agudo ecoou quando a tigela de ferro do vovô Max, cheia de minhocas, escorregou repentinamente de suas mãos e caiu no chão. Os insetos se espalharam em todas as direções, se debatendo o mais rápido que podiam. Mas o vovô Max não reagiu à bagunça.
Em vez disso, seu olhar se fixou em Lucian, com uma expressão de descrença e uma leve tristeza. Os olhos do velho, geralmente sereno, ficaram vermelhos, e uma névoa de lágrimas começou a se formar. Vovô? Perguntou bem, confuso. O vovô Max sempre adorara comer esses vermes de arroz, eram uma iguaria rara. Mas agora, mesmo enquanto eles fugiam pelo chão, ele não fez nada para impedi-los. Lucian, é você? A voz de Max tremia enquanto falava. Seus cabelos brancos brilhavam levemente à luz da fogueira enquanto ele dava passos lentos e cautelosos para frente, estendendo uma mão enrugada em direção ao rosto de Lucian. Ele temia que aquilo fosse apenas mais um sonho. Já havia acontecido tantas vezes antes, cada vez que tentava entrar em contato, Lucian desaparecia como um fantasma, dissolvendo-se na paisagem onírica. Lucian congelou. Uma onda repentina de dor atravessou sua cabeça, e ele agarrou as têmporas enquanto uma enxurrada de lembranças o invadia como uma tempestade. Neste mundo, ele era neto de Max Tennyson, primo de Ben e Gwen. 9 anos atrás, ele e seus pais desapareceram em um acidente marítimo, perdidos em algum lugar no vasto oceano sem deixar rastro. Seu pai era da China, sua mãe do Ocidente. Lucian tinha ascendência mista, embora sua aparência pendesse mais para traços orientais, bonito, calmo e sereno. Criança, você está bem? Max apressou-se a avançar e segurou Lucian pelos ombros. Ao sentir o calor da pele de Lucian, seus olhos brilharam de alegria. Desta vez, isso não é uma ilusão. Lucian, você realmente voltou. Lucian respirou fundo e sorriu suavemente, balançando a cabeça. Estou bem, vovô. Os olhos de Max se encheram de lágrimas. Aquele homem, outrora um encanador destemido conhecido por enfrentar criminosos alienígenas em todas as galáxias, agora demonstrava um lado raro e gentil. Filha, eu estive te procurando todos esses anos, disse ele com a voz trêmula. Mas nunca houve nenhum rastro. Onde você esteve? E seus pais? Lucian baixou o olhar, incapaz de responder. Não sei. Quando acordei já estava na floresta. Max pensou por um momento, franzindo levemente a testa. Então deve ter sido uma perturbação temporal. Já que você conseguiu voltar, acredito que seus pais também encontrarão o caminho de volta um dia. Lucian assentiu com a cabeça em silêncio. Venham aqui cumprimentar o primo de vocês. Max chamou com um sorriso, acenando para Ben e Gwen se aproximarem. Primo? Disseram os dois ao mesmo tempo, com os olhos arregalados. Max assentiu com a cabeça. Isso mesmo. Lucian é seu primo. Você era muito jovem para se lembrar naquela época. Ele já havia pensado em contar-lhe sobre o primo, mas sempre se impedia. Não fazia sentido reabrir feridas antigas que só traziam tristeza. Então Lucian é meu primo? Que demais! Exclamou Ben, com os olhos brilhando ao se lembrar da demonstração de fogo de chama mais cedo. Com o irmão mais velho tão poderoso, quem ousaria intimidá-lo agora? Prima. Gwen gaguejou. Ela não pôde evitar uma pontada de arrependimento. Um rapaz tão bonito, e acabou sendo seu primo. Que pena! Naquele instante, o vovô Max passou o braço em volta do ombro de Lucian e o conduziu de volta para dentro da lata velha. Lucian, depois de todos esses anos, você não mudou nada. Isso é realmente incrível. O avô abriu a geladeira, tirou uma tigela de língua de cordeiro, colocou-a na mesa em frente a Lucian e sorriu afetuosamente. Acredito que um dia Verdona também voltará para mim. Lucian assentiu levemente com a cabeça, optando por não dizer mais nada. Verdona era a mãe de Lucian neste mundo, filha de Max. Ela havia desaparecido anos atrás com o pai de Lucian, Cal, durante um acidente no mar. Até hoje não se teve mais notícias deles. O Lucian original também fora vítima desse mesmo incidente. Por razões desconhecidas, anos depois, ele despertou em uma floresta, com uma alma diferente habitando seu corpo. Por coincidência, ambos tinham o mesmo nome, embora viessem de mundos completamente diferentes. Seu bobão, não roube minha barra de chocolate, gritou Gwen, indignada de fora do trailer. O que eu pegar é meu. Ben respondeu imediatamente. Os dois discutiam acaloradamente do lado de fora, suas vozes animadas ecoando pelo acampamento. Eles realmente pareciam dois rivais natos. O avô Max balançou a cabeça com um sorriso de impotência. Depois sentou-se em frente a Lucian e apontou para a língua de cordeiro defumada sobre a mesa. Coma tudo antes que esfrie. Senão, não vai ficar gostosa. Lucian olhou para as tiras escuras e coriáceas e sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele balançou a cabeça, inquieto. Vovô, eu não posso comer isso? Ele já tinha visto pessoas em programas de TV comendo todo tipo de coisa estranha, insetos, animais selvagens e sabe-se lá mais o quê. E sempre faziam parecer delicioso. Mas colocar algo assim na boca? Isso era outra história. Experimente. Você pode acabar gostando, disse o avô, dando uma risadinha. Tudo bem, está ótimo. Lucian pegou um pedaço de língua de cordeiro e deu uma mordida tímida. Para sua surpresa, não era nada ruim, longe de ser repugnante na verdade. Viu? O vovô não mentiu para você, disse Max com um sorriso satisfeito, os olhos cheios de carinho. No momento em que Lucian estava prestes a responder, o rádio ao lado deles começou a funcionar com um chiado. Socorro! Socorro! Alguém por favor nos ajude. Eu disse que ninguém acreditaria em mim. Tem um robô gigante aqui. Ele está destruindo tudo. ZZZZT. A voz se calou abruptamente, engolida por uma rajada de interferência estática. Um robô. A expressão do avô escureceu. Ele estava tão feliz por ter Lucian de volta, mas os problemas pareciam não ter fim. Um instante depois, Ben entrou correndo no trailer, ofegante. Vovô,
Tem muita fumaça vindo da floresta e explosões também. Precisamos verificar. Muito bem, todos para dentro do carro, ordenou o avô, caminhando rapidamente até o banco do motorista. Esses robôs são muito irritantes. Ei, primo bobão, tem alguma ideia de como podemos salvá-los? Disse Gwen com as mãos na cintura. Ben sorriu com confiança, passando o braço em volta do ombro de Lucian. Com meu primo aqui, que problema não podemos resolver? Estrondo. A lata velha rugiu, ganhando vida e disparando para frente como uma flecha, em direção ao local da explosão a uma velocidade incrível. Capítulo 4. Meia-noite. Numa área remota nos arredores, árvores densas cercavam um acampamento onde muitas pessoas passavam a noite. O ar estava calmo e tranquilo, até que um visitante indesejado quebrou essa serenidade, rasgando a escuridão. Um robô gigantesco se erguia à distância, com a altura de um prédio de 6 ou 7 andares. Suas 4 pernas mecânicas, semelhantes às de uma aranha, perfuravam o chão a cada passo, fazendo a terra tremer violentamente. Seus olhos escarlates brilhavam ameaçadoramente enquanto ele vasculhava a multidão em pânico em busca de vestígios do Omnitrix, disparando lasers escaldantes que obliteravam tudo em seu caminho. Dentro de um carro próximo, um guarda florestal lutava freneticamente para escapar, mas a porta estava completamente deformada e emperrada. Toca, toca. O robô gigante avançou lentamente, uma luz vermelha concentrando-se em seus olhos enquanto mirava no carro, preparando-se para destruí-lo. Estou perdido. Os olhos do guarda florestal se arregalaram em desespero. Pá! Um raio carmesim ofuscante irrompeu dos olhos do robô, flamejando com um calor mortal enquanto disparava em direção ao carro. O brilho vermelho preencheu a visão do guarda florestal. Ele já podia se ver sendo reduzido a cinzas. Naquele momento crítico, uma figura verde saltou na frente do carro. Seu corpo inteiro era verde claro e cristalino, como uma escultura esculpida em pedras preciosas. 4 espinhos afiados se projetavam de suas costas, e ele vestia um uniforme preto e branco com o símbolo do Omnitrix estampado no lado esquerdo do peito. Diamante soltou um grunhido baixo, ergueu a mão direita e formou uma sólida parede verde à sua frente, uma barreira de cristal inquebrável. Bum! Uma explosão estrondosa ecoou quando o laser do robô atingiu a parede, mas não conseguiu sequer rachá-la. A máquina aumentou sua potência, bombardeando a barreira implacavelmente, desesperada para rompê-la. Mas os intensos feixes de laser apenas refratavam no cristal, espalhando-se em todas as direções e destruindo árvores e tendas próximas. Ao ver o ataque ser desviado, Diamante se virou, seus olhos amarelos brilhando. Com força descomunal, ele abriu a porta retorcida do carro e libertou o patrulheiro. Oh, obrigado, gaguejou o guarda florestal. Embora estivesse aterrorizado, ele não sentiu nenhuma hostilidade daquele alienígena verde semelhante à pedra. Caso contrário, não o teria salvado. Este lugar é perigoso. Levem todos para um lugar seguro e conduzam-nos para longe daqui. Dito isso, Diamante avançou em direção ao robô, pronto para terminar a luta. Não muito longe dali, o vovô Max observava a cena se desenrolar, com o rosto tomado pelo choque. É um alienígena. Por que Lucian se transformou nisso? Ao sentir o olhar do avô, Ben sorriu. Meu primo tem um relógio que permite que ele se transforme em alienígenas incríveis. Eu achava que ele só conseguia se transformar no chama, mas esse é tão legal quanto. Um relógio, murmurou vovô Max com uma expressão sombria. Ele estava tão absorto na empolgação que não havia notado o dispositivo de Lucian antes. Se fosse mesmo o Omnitrix, isso não seria pouca coisa. Meu primo está tão estiloso, exclamou Gwen com os olhos brilhando de entusiasmo. O momento em que Diamante salvou aquele homem foi digno de uma história de herói. Se ao menos tivesse sido ela resgatada. Gwen, essa é sua prima, lembrou vovô Max. Sua empolgação se dissipou instantaneamente. Eu sei, vovô. Ela suspirou. A essa altura, Diamante já havia se precipitado para enfrentar a gigantesca máquina. Alvo detectado. Travando em... Os sensores do robô estavam fixados no Omnitrix, localizado no peito do Diamante. Ao mesmo tempo, a imagem captada por suas lentes era transmitida para uma nave espacial distante, onde Vilgax observava. Petrosapien, Vilgax sussurrou de dentro de seu tanque de regeneração. Então o Omnitrix escolheu seu portador. Recupere-o, custe o que custar. ZZZZT. O robô colossal ergueu sua garra, e do canhão circular em seu centro, um poderoso laser vermelho irrompeu. Como um dragão azul rugindo, ele se chocou contra o Diamante abaixo. Truque trivial. Diamante girou, esquivando-se do golpe sem esforço. Em seguida, ergueu o braço, transformando-se em uma densa floresta de protuberâncias pontiagudas que brilhavam com um frio reflexo verde, mirando diretamente no robô gigante. Aquelas pontas de cristal afiadas como navalhas desferiram uma saraivada de tiros como uma metralhadora, atacando o robô de todos os ângulos. Em uma única troca de golpes, o corpo do robô gigante ficou coberto de espinhos, transformando-o em uma massa disforme semelhante a um ouriço. Seus olhos brilhavam de fúria. Pernas poderosas o impulsionaram para o céu, onde girou a uma velocidade vertiginosa, transformando-se em uma roda de aço mortal com a intenção de esmagar Diamante. Abaixe-se, gritou o avô. A multidão próxima estava igualmente tensa, com os corações acelerados. Sai da frente, herói. Aquilo é enorme. Se cair, vai matar alguém. Homem de pedra, corra. Não em frente de frente. Não, alienígena bonitão. Eu queria seu autógrafo depois, lamentou uma garotinha.
Mas Lucian permaneceu impassível, parado enquanto observava calmamente o robô acima dele se aproximar cada vez mais. Bum! Uma explosão estrondosa ecoou quando a estrutura maciça do robô colossal, acompanhada por um vendaval violento, caiu com força brutal. Em um instante engolfou o diamante, lançando areia e pedras por todos os lados, enquanto poeira e detritos enchiam o ar. Lucian! Gritou vovô Max com o coração disparado de ansiedade. Ben e Gwen compartilharam sua preocupação, com os olhos fixos na trajetória do robô. Primo, por favor, não se machuque, Ben rezou em silêncio. Quanto aos outros, já haviam se dispersado aterrorizados com a visão, seus gritos ecoando pelo ar. Acreditavam que o alienígena verde havia sido morto e, sem sua ajuda, o robô gigante certamente ceifaria mais vidas. Mas, no instante seguinte, ocorreu uma reviravolta inesperada. De debaixo dos pés do robô gigante, ergueu-se uma montanha de cristal, com seus espinhos afiados atravessando-o e arremessando-o violentamente para o ar. O robô lutou bravamente, mas não conseguiu escapar. Com o torso perfurado pelo cristal verde, o corpo do robô gigante começou a faiscar com eletricidade. Numerosos componentes e circuitos internos foram danificados, comprometendo severamente seus movimentos. Contudo, enquanto sua cabeça permanecesse intacta, ele não morreria. Logo em seguida, uma figura verde surgiu do chão, erguendo-se diante do pico de cristal como um colossal deus da guerra. É o diamante. Porque tudo bem. Ben pulou de alegria. O avô não conseguiu conter um suspiro de alívio, seu coração finalmente se acalmando. Ele não suportaria perder Lucian novamente. A multidão em fuga, ao testemunhar essa cena espetacular, sentiu o ânimo se elevar à medida que a esperança reacendeu em seus olhos. Vai em frente, diamante parceiro. Dá uma surra nesse monstro odioso. Meu Deus, ser empalado assim deve doer demais. Ha, muito bem. Homem de pedra, eu pago as bebidas para você mais tarde. Mate aquele robô. Jim. Missão de hacker alienígena acionada? Derrote o robô gigante à sua frente? E receber efeitos de aprimoramento aleatórios? Uma série de comandos mecânicos ecoou na mente de Diamante. Diamante bufou friamente, erguendo o braço para se transformar em uma ponta de cristal afiada, apontada diretamente para a cabeça do robô. Então vou te mandar para o além. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 5. Voxas. Incontáveis espinhos afiados como navalhas, brilhando com uma luz verde pálida, dispararam dos braços de Diamante, rasgando a escuridão como uma tempestade violenta ao atingirem a cabeça do robô. Um estrondo metálico estridente ecoou pelo ar quando a cabeça do robô gigante foi crivada por inúmeros espinhos verdes, transformando-a em uma espécie de favo de mel. Então, com uma explosão ensurdecedora, ele se despedaçou. Bum! No instante seguinte, o corpo inteiro do robô colossal se despedaçou em fragmentos, espalhando-se pelas montanhas verdejantes. Uma densa fumaça se espalhou enquanto os destroços caíam, cobrindo o chão. Não! A bordo da nave espacial, a imagem projetada de Vilgax oscilou e desapareceu, transformando-se em estática. Malditos terráqueos! Rugiu Vilgax, seus tentáculos se contraindo de fúria. Omnitrix, eu vou te recuperar. Uma arma alienígena tão poderosa pertence somente a mim, Vilgax. Entretanto, após derrotar o robô gigante, uma notificação soou na mente de Diamante. Jim. Robô gigante eliminado com sucesso. Aprimoramento obtido. Dureza do cristal aumentada em 10%, controle aprimorado. Agora pode transformar o cristal em diversas armas. À medida que a voz mecânica se dissipava, uma luz branca brilhante irrompeu do corpo imponente de Diamante. Sua aura se intensificou, sua forma cristalina tornando-se mais densa e resistente. Lucian sentiu imediatamente seu controle sobre o poder do cristal se fortalecer. O que antes exigia concentração para formar uma ponta, agora podia ser feito instantaneamente. Ele cerrou os punhos no ar, invocando uma espada longa verde que brilhava com um frio cortante. Com um movimento rápido do pulso, ela se transformou em uma poderosa alabarda. Naquele instante, a multidão de espectadores avançou como uma onda gigante. Caramba, Diamante, você é incrível. Aquele robô gigante não foi páreo para você. Você é incrível, Mano Diamante. Vem passar uns dias na minha casa hoje à noite. Minha casa é enorme, disse uma linda garota loira docemente. De jeito nenhum, ele deveria vir à minha casa, retrucou uma garota sino-americana. Sai da frente. Vou beber com o Mano Diamante hoje à noite, ninguém vai me impedir. Alienígena incrível. Seja meu guarda-costas 10 milhões por mês, disse um empresário careca de meia-idade com seriedade. Em poucos minutos, Diamante estava cercado. Várias mulheres deslumbrantes se aproximaram, tentando tocar seu corpo cristalino e chamar sua atenção. Mas Lucian, nessa forma, era totalmente inerte, apenas uma figura de pedra sólida. Alguns fãs até pediram seu autógrafo. Quando o receberam, o agarraram como um tesouro e saíram correndo, radiantes de alegria. Esse garoto é muito popular, disse o vovô Max com um sorriso satisfeito enquanto o observava à distância. Ben abriu um largo sorriso. Meu primo é demais. Quando o verão acabar, vou pedir para ele me ajudar a dar uma lição naqueles valentões. Não toque no meu primo. Gwen abriu caminho pela multidão, tentando afastar as garotas mais entusiasmadas, mas eram muitas, e ela logo foi engolida pela massa de pessoas. Bip, bip, bip. Nesse instante, o Omnitrix no peito do Diamante brilhou em vermelho. O tempo de transformação estava quase acabando. Ao perceber isso, Lucian saltou bem alto no ar, libertando-se da multidão.
As garotas tentaram persegui-lo, mas Diamante casualmente criou uma parede verde para bloquear o caminho delas, depois saltou para longe em rápida sucessão, desaparecendo na floresta escura. Nas sombras, um clarão de luz vermelha surgiu e desapareceu num instante. Ai, quase perdi minha inocência agora mesmo. Lucian balançou a cabeça e suspirou. As imagens daquelas mulheres incrivelmente belas ainda persistiam em sua mente, difíceis de afastar. Naquele momento, a tela do Omnitrix ficou vermelha, indicando que estava recarregando. Ele não conseguiria se transformar novamente tão cedo. Em pouco tempo, Lucian se reuniu com Ben, Gwen e o vovô Max. Os 4 voltaram para a Lata Velha e continuaram sua jornada. Lucian, você brilhou hoje. Aquele robô não era fácil de enfrentar, mas você o derrotou em poucos movimentos, elogiou o vovô Max enquanto dirigia. Sem problema, disse Lucian com um aceno casual e um sorriso. Primo, você está machucado? Perguntou Gwen preocupada. Embora Diamante tivesse derrotado o robô, aquele ataque aéreo atingiu Lucian em cheio. Só de olhar já dava a impressão de ser doloroso, deve ter doído ainda mais receber o golpe de frente. Estou bem. O Diamante consegue se regenerar e reconstruir o corpo. Esse tipo de ferimento não é nada, ele se cura em segundos, respondeu Lucian. Nesse instante, Ben se inclinou para mais perto. Porque eu não sabia que você podia se transformar em outros alienígenas. Você consegue se transformar em mais tipos? Deve ser possível, disse Lucian, fingindo pensar no assunto. Teremos que tentar para ver. Ah, é mesmo? Que legal. Posso pegar emprestado? Eu também quero me transformar em um alienígena, derrotar monstros e salvar o mundo, disse Ben animado. É possível, mas não consigo tirar o relógio, disse Lucian, impotente. Era verdade, o Omnitrix, uma vez ligado a um hospedeiro, era praticamente impossível de remover. Somente tecnologia alienígena avançada poderia separá-lo. Ben não acreditou a princípio. Ele mexeu no aparelho repetidamente antes de finalmente admitir a derrota. Bem, não mexa nisso, disse o vovô Max, rindo. Você não vai conseguir tirar. Gwen piscou, curiosa. Vovô, você sabe o que é esse relógio de verdade? Não, disse o vovô Max sem jeito. Eu só quis dizer que se o Lucian não consegue tirar, você também não consegue. Lucian sorriu, mas não comentou nada. Ele já sabia quem era o vovô Max de verdade. A propósito, Lucian perguntou ao avô Max curioso, onde você conseguiu esse relógio? Na floresta onde estávamos acampando, disse Lucian. Uma esfera de metal caiu do céu, e dentro dela, havia um relógio estranho. Eu estava por perto por acaso. Ele relatou o que havia acontecido, mas, é claro, omitiu tudo sobre o sistema. Após ouvir, o vovô Max assentiu lentamente pensativo. No dia seguinte, no centro da cidade, uma área residencial foi consumida por chamas intensas. Gritos e pedidos de socorro ecoavam por toda parte enquanto multidões em pânico fugiam do incêndio devastador, espalhando o caos por todos os lados. Dentro de um dos prédios de apartamentos em chamas, uma mãe e seu filho estavam presos, tremendo de medo e impotência. Mamãe, nós vamos morrer aqui? Perguntou o menino, agarrando-se a ela com força. A mulher abraçou a criança com força. Não, meu bem. Aguente firme mais um pouco. Alguém virá nos salvar. O fogo se alastrou rapidamente, chegando logo aos seus pés. Toda a sala foi consumida pelas chamas, ondas de calor distorcendo o ar. Em pânico, a mãe ergueu o filho acima da cabeça, tentando protegê-lo do calor intenso. Mas o fogo já havia subido por suas pernas, devorando impiedosamente seu corpo frágil. Por mais intensas que fossem as chamas, ela cerrou os dentes e ergueu o filho, protegendo-o do inferno enquanto suportava a dor lancinante. Mamãe, gritou o menino. Mamãe está bem, a mulher disse entre dentes, forçando um leve sorriso. Chiar. Uma figura azul disparou ao longo da parede, atravessando o ar sem esforço antes de irromper pela janela. Num movimento rápido, agarrou a mãe e a criança e disparou em direção ao parque aquático próximo com uma velocidade impressionante. Capítulo 6. Esse indivíduo era ninguém menos que XLR-8. Semelhante a um velociraptor, seu corpo elegante em preto e azul era feito para a velocidade. Uma máscara preta com um X azul protegia seu rosto, projetada para desviar o poderoso fluxo de ar gerado durante suas corridas em alta velocidade. Rodas nos pés e uma cauda longa e flexível permitiam que ele se movesse a velocidades incríveis, até 480 km por hora, aparecendo e desaparecendo num piscar de olhos. Em poucos segundos, XLR-8 mergulhou na piscina com a mãe e a criança, deslizando rapidamente sobre a superfície da água. As ondas apagaram instantaneamente as chamas em seus corpos. Todo o resgate levou menos de 5 segundos. Sem parar, XLR-8 se transformou num borrão de luz azul, correndo em direção a um hospital próximo. Ele agarrou um médico pelo braço. Você, salve-os agora, gritou XLR-8, puxando a máscara para trás. O médico paralisou de terror, encarando a criatura à sua frente com os olhos arregalados. O que era aquilo? Não era humano nem um fantasma. Parecia um velociraptor, mas mais refinado, claramente não era deste mundo. Então ele viu a mãe e a criança feridas. Ainda abalado, o instinto do médico falou mais alto. Salvar vidas era a prioridade. Ele se levantou cambaleando e rapidamente reuniu a equipe médica para iniciar o tratamento.
Após uma intervenção médica urgente, tanto a mulher quanto a criança estavam fora de perigo. Quando o médico se virou para agradecer ao estranho socorrista, ele havia sumido, desaparecido completamente, como se nunca tivesse estado ali. Enquanto isso, o XLR-8 acelerava pela rodovia, desviando-se sem esforço entre os veículos. Sua velocidade era tão extrema que mal podia ser percebida a olho nu, deixando o trânsito completamente livre. O incêndio não foi acidental, foi intencional. Um grupo de ladrões violentos acabará de assaltar um banco próximo. Para atrair a polícia, incendiaram o prédio residencial. Com o passar dos minutos, o fogo tornou-se incontrolável. Quando os bombeiros chegaram, os danos já eram catastróficos. Felizmente, Lucian chegou a tempo. Transformando-se em XLR-8, ele resgatou todos que estavam presos lá dentro e os levou em segurança para o hospital mais próximo. Embora a chama pudesse ter contido o incêndio, ele não conseguiria transportar as vítimas com rapidez suficiente. Para essa missão, XLR-8 era a escolha perfeita. Voxax! Um relâmpago azul cortou o vento quando o XLR-8 alcançou a van dos ladrões. Ele quebrou a janela com um chute rápido e saltou para dentro. Bang! 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 Com apenas alguns golpes precisos, XLR-8 subjugou todos os criminosos que estavam dentro do carro. Ele os amarrou juntos como um fardo gigante e os jogou no banco de trás, deixando apenas o motorista consciente. Pô, por favor, tenha piedade. Deixe-nos ir, implorou o motorista, enquanto discretamente procurava algo debaixo do banco. De repente, o motorista se levantou bruscamente, com as veias saltando na testa, enquanto gritava histericamente, morra seu monstro feio. Ele sacou uma pistola e atirou a queima-roupa. Bang! Um clarão ofuscante irrompeu, a bala rasgando o ar com força mortal. XLR-8 desapareceu num instante, deixando apenas uma imagem residual antes de reaparecer atrás do motorista. Game over. Com um golpe certeiro no pescoço, ele nocauteou o homem. O motorista caiu para frente inconsciente pendurado inerte no banco. Momentos depois, a polícia chegou, cercou a van e prendeu os ladrões. A prisão aguardava todos eles. Observando das sombras, XLR-8 acenou levemente com a cabeça antes de se virar e disparar em direção à lata velha. De volta à lata velha, o vovô Max perguntou rapidamente sobre a situação de Lucian. Depois de confirmar que tudo tinha corrido bem, ele finalmente respirou aliviado. Ele não estava preocupado com a segurança de Lucian, sabia muito bem o quão poderosos eram aqueles alienígenas. O que mais o preocupava eram as pessoas comuns. Aquele incêndio fora terrível e ainda não estava completamente extinto. Felizmente, os bombeiros chegaram a tempo e as chamas foram controladas rapidamente, sem mais vítimas. Em pouco tempo chegou o meio-dia. Sob o sol escaldante, ondas de calor emanavam do asfalto enquanto o vovô Max conduzia Lucian e os outros a um grande supermercado para comprar mantimentos. Muito bem, crianças, o vovô foi comprar alguns ingredientes. Não se metam em encrenca, principalmente você, bem. Dito isso, o vovô Max dirigiu-se à seção de animais de estimação. A cara, ele provavelmente vai comprar alguma coisa estranha de novo. Ben gemeu, esfregando a testa. Então seus olhos brilharam quando ele puxou o braço de Lucian e sussurrou animadamente. Primo, vem comigo até o corredor dos salgadinhos. Vamos pegar um cereal Sumo Slamers. Com o seu relógio a gente consegue o raro cartão dourado do Sumo Slamers. Lucian sorriu, impotente. Ben era tão travesso como sempre, exatamente como na linha do tempo original. Se as coisas acontecessem da mesma forma, Ben se transformaria em massa cinzenta, viraria as prateleiras de cabeça para baixo e seria pego em flagrante. Mas desta vez, Lucian teve uma ideia melhor. Ei, bobão, você não consegue pensar em algo normal pelo menos uma vez? Não arraste minha prima para encrenca, reclamou Gwen. Gwen, você pode parar de ser tão chata? Ben retrucou, frustrado. Estamos falando de um cartão dourado do Sumo Slamers. Você não pode simplesmente deixar isso passar, é super raro. Lucian acenou com a mão como quem dispensa o assunto calmamente. Está tudo bem. Vou com o Ben. Já voltamos. Muito bem, então disse Gwen com um suspiro de resignação. Logo depois, Ben levou Lucian até o corredor repleto de caixas de cereal Sumo Slamers. Fileiras e mais fileiras de caixas coloridas alinhavam as prateleiras, cada uma contendo um cartão aleatório de Sumo Slamers. A edição dourada era a mais rara de todas, uma em 10.000, praticamente o santo graal dos colecionadores. Na história original, Ben foi enganado por Kevin, que também tinha poderes. Os dois tentaram roubar um cartucho do jogo Sumo Slamers, mas acabaram perseguidos pelos militares com helicópteros e tudo. Só isso já provava o quão valiosa era a série. Vamos lá. Não aguento mais esperar, disse Ben pulando de animação. Lucian deu um sorriso de canto, erguendo o relógio enquanto sua interface holográfica verde ganhava vida. Ele rapidamente percorreu as opções de herói e bateu com a palma da mão na tela. Um clarão de luz verde sinistra preencheu o ar. Ben cobriu os olhos com a mão e quando os abriu novamente, Lucian havia desaparecido. Primo, onde você está? Voxax! Uma rajada de vento gélido varreu o corredor. Ben estremeceu, sentindo a pele arrepiar como se o ar tivesse subitamente ficado abaixo de zero. Era pleno verão, mas o frio penetrava até os ossos. Abraçando os ombros dele, Ben olhou em volta, nervoso. Primo, onde você está? Tem algo errado aqui. Estou aqui. Uma voz rouca e sinistra sussurrou diretamente atrás dele. Capítulo 7.
Ben ficou paralisado por um instante antes de virar a cabeça lentamente. Instantaneamente suas pupilas se contraíram bruscamente. Ele soltou um grito de susto e cambaleou para trás, caindo no chão do supermercado com um baque surdo. Que fantasma assustador! Seu corpo flutuava no ar, a pele pálida como a morte e repleta de rachaduras escuras, a forma quase despedaçada. Em seu rosto horripilante havia uma fissura irregular, e dentro dela um único olho púrpura se movia lentamente, seu olhar sinistro fixo em Ben, brilhando com uma luz estranha. Ao ver Ben tremendo no chão, Fantasmático levou um dedo ao lugar onde sua boca deveria estar. Não tenha medo. Sou eu. Quem é você? Não me machuque, gritou Ben, cobrindo os olhos, incapaz de olhar diretamente para a figura fantasmagórica. Você ainda quer o cartão dourado de sumo? Perguntou Fantasmático em um tom baixo e assombroso. Ben congelou. Então levantou a cabeça, com os olhos arregalados em descrença. Primo? É você? Quem mais seria? Fantasmático sussurrou com seu olho roxo brilhando levemente. Lúcia não tinha a intenção de soar daquele jeito, mas essa era a voz natural de Fantasmático, rouca com eco e impossível de mudar. Até ele se sentia desconfortável nessa forma, como se outra presença estivesse à espreita em seu interior, algo esperando para despertar. Sabendo que seu tempo de transformação era limitado, Fantasmático se dissolveu em névoa, desaparecendo nas prateleiras do cereal Sumo Slamers para procurar o pacote que continha o cartão dourado. Foi muito mais eficiente do que usar uma massa cinzenta, não havia necessidade de abrir todas as embalagens nem de fazer bagunça. Fantasmático, um ectonurita, era um alienígena fantasmagórico nascido das trevas, capaz de ficar invisível ou atravessar matéria sólida como se fosse vapor. Em instantes, Fantasmático encontrou a sacola com o cartão dourado do Sumo Slamers e a entregou a Ben. Pague depois, disse ele. Ben abraçou a caixa de cereal com força, os olhos brilhando de alegria. Assim, isso é incrível. Obrigado, primo. Você é o melhor. Fantasmático deu duas risadinhas, embora o som tenha saído baixo e perturbador. Nesse instante, o vovô Max e a Gwen se aproximaram. Bem, está na hora de ir, disse o avô, sorrindo enquanto se aproximava com um grande pote de insetos na mão. Gwen carregava uma sacola de roupas, com as bochechas levemente coradas e uma expressão alegre. Vovô, Fantasmático acenou. O avô parou de repente, os cantos da boca se contraindo levemente. Lucian, perguntou ele com cautela. Sou eu. Fantasmático assentiu com a cabeça. O avô Max deu um sorriso irônico e balançou a cabeça. O relógio do neto era realmente incrível, podia transformá-lo em qualquer coisa, até mesmo em um fantasma. Vovô, vamos voltar logo, disse bem ansiosamente, agarrando a caixa de cereal. Ele mal conseguia conter a empolgação, desesperado para rasgá-la e ver o cartão dourado lá dentro. Bum! De repente a parede ao lado deles explodiu para fora quando uma sombra enorme a atravessou, sacudindo todo o supermercado. Diante deles, erguia-se um sapo monstruoso do tamanho de uma pequena colina. Seus olhos vermelho sangue brilhavam ameaçadoramente, e sua pele verde doentia estava coberta de protuberâncias grotescas. A cada passo, suas pernas poderosas e musculosas abriam crateras profundas no chão. Vamos lá, vamos até a seção de eletrônicos. Um homem de cabelos brancos cavalgava um sapo mutante enorme, rindo maniacamente. Assim que eu encontrar o componente final, concluirei meu projeto de reanimação de células mortas. Então transformarei toda esta cidade em uma metrópole pré-histórica. Ninguém pode me impedir, doutor animal. Voxas! Os outros clientes gritaram e se dispersaram em pânico, fugindo como uma colônia de formigas perturbada. O terror pairava no ar enquanto corriam em direção às saídas. Nenhum deles jamais vira um sapo tão monstruoso e não se parecia em nada com qualquer criatura da Terra. Momentos depois, 2 seguranças correram para o local, prontos para lidar com a confusão. Mas, no instante em que viram um sapo gigante, sua coragem se esvaiu. Com as pernas tremendo, eles congelaram no lugar, paralisados de medo. O avô Max se colocou protetoramente na frente de Ben e Gwen, recuando enquanto franzia a testa profundamente. Ele não esperava que uma simples ida às compras se transformasse em um pesadelo como esse. Vovô, leve-os e vá. Eu cuido disso. A voz de Fantasmático ecoou enquanto sua forma se transformava em um borrão de sombra, deslizando diretamente em direção ao sapo gigante. Percebendo que ficar ali só os colocaria em perigo, o vovô Max imediatamente se virou para levar os outros embora. Mas Ben se desvencilhou de seu aperto e correu atrás de Fantasmático, ansioso para ver seu primo em ação. Ben, gritou o avô. Mas Ben nem sequer olhou para trás. Ele não estava nem um pouco preocupado com a sua própria segurança, só queria ver o primo derrotar o monstro. Gwen, volte para a lata velha. Eu vou buscá-lo, disse o avô, enxugando o suor da testa antes de respirar fundo e correr de volta para o shopping. Ai meu Deus, aquele primo tão desatento. Gwen gemeu, balançando a cabeça enquanto corria atrás dele. Baque. O sapo gigante mutante aterrissou pesadamente perto da seção de eletrônicos, sua língua enorme chicoteando para fora para agarrar pilhas de componentes eletrônicos, engolindo-os inteiros. Ha 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 ha. Com isso posso ressuscitar os mortos. Vamos ver quem consegue me impedir agora, gritou o doutor animal com uma risada descontrolada. Ressuscitar os mortos, hein? Parece interessante.
Um sussurro arrepiante roçou o ouvido do doutor animal, enviando um calafrio pela sua espinha. Ele se virou bruscamente, mas não encontrou ninguém. No instante seguinte, Fantasmático materializou-se diante dele, uma garra espectral pálida estendendo-se em direção ao transmodulador de DNA preso à sua cabeça. Destruir aquele dispositivo reverteria instantaneamente as mutações, restaurando os animais às suas formas originais. Ribi. Assustado, o sapo enorme deu um impulso tremendo, saltando e destruindo prateleiras, espalhando destroços pelo corredor. Nada mal, os olhos violeta de Fantasmático brilharam enquanto ele fixava seu olhar sinistro na criatura. Não pensei que você fosse tão rápido, seu sapo grande e burro. Acho que te subestimei. Não importa o que você seja, você não vai me parar. O doutor animal rugiu e ativou o transmodulador de DNA, apontando-o para a seção de animais de estimação próxima. ZZZZT. Vários raios carmesins irromperam, atingindo os pequenos animais enjaulados lá dentro. Um papagaio branco, iluminado pela luz, cresceu rapidamente, seu corpo expandindo-se até se tornar uma ave monstruosa. Com um grito estridente, alçou voo, batendo as asas com tanta violência que um vendaval varreu a loja. Um pequeno hamster amarelo inchou até o tamanho de um urso, sua pelagem antes macia transformando-se em espinhos metálicos afiados. Seus dentes brilhavam brancos e afiados como navalhas, emitindo um brilho fraco e frio enquanto ele sibilava ameaçadoramente, com os olhos ardendo em vermelho. Soltou um grito estridente e arrepiante, encarando o Fantasmático diretamente. Outra gaiola se abriu de repente, uma cobra verde deslizou para fora, seu corpo agora tão grosso quanto um barril e com mais de 10 metros de comprimento. Escamas brilhavam sob as luzes fluorescentes enquanto ela estalava a língua e encarava friamente a figura fantasmagórica. As 3 criaturas mutantes fixaram o olhar em Fantasmático, prontas para atacar. Capítulo 8. Isso vai ser divertido. Fantasmático deu uma risadinha com a voz baixa e sinistra. Cara, detona esses monstros e mostra do que você é capaz. Ben gritou de trás, vibrando de entusiasmo. Gwen e o avô vieram correndo, ambos sem fôlego. A chegada deles chamou imediatamente a atenção do doutor animal. Um leve sorriso sinistro se espalhou pelo seu rosto. Vai, mata esses pirralhos para mim. O doutor animal apontou para os 3 atrás de Fantasmático, dando sua ordem às criaturas mutantes. Rugido. Kiss. Kia. As 3 criaturas mutantes enlouqueceram, seus olhos carmesins flamejando enquanto avançavam todas ao mesmo tempo. Por mais que eu adorasse ficar, estou ocupado demais, riu o doutor animal maniacamente. Espere só, em breve esta cidade retornará à era pré-histórica e se tornará Washington pré-histórica. E o prêmio Veritas finalmente será meu. Dito isso, ele incentivou o sapo mutante que estava embaixo dele a saltar para longe, desaparecendo rapidamente de vista. Fantasmático estava prestes a perseguir alguém, mas um grito repentino vindo de trás o fez virar bruscamente. Ah! Seus monstros nojentos, fiquem longe de mim. Gwen gritou em pânico, desviando-se freneticamente enquanto o pássaro gigante a atacava. Entretanto, Ben e o avô também estavam sendo perseguidos pelos outros animais mutantes, e a situação deles piorava a cada segundo. Velho esperto. Fantasmático murmurou sombriamente virando-se correndo em direção a Gwen. O doutor animal sabia que Fantasmático era problemático, então ordenou deliberadamente que as criaturas atacassem Ben e os outros, forçando o Fantasmático a protegê-los em vez de persegui-lo. Colidir. A ave mutante brandiu suas garras enormes, mirando diretamente em Gwen, mas errou o alvo, arranhando uma prateleira de metal com suas garras. Faíscas voaram enquanto profundos sulcos rasgavam o aço. Saiba que sou um mestre de karatê. Gwen girou e chutou a criatura bem no pescoço. Mas o ataque apenas fez o enorme corpo da ave tremer levemente. Ela gritou agudamente e avançou, seu bico perfurando o ar como uma lança. Ah! Gwen exclamou ofegante com as pupilas contraindo-se de medo. No último instante, um borrão branco passou rapidamente. Fantasmático apareceu, agarrou Gwen e a levou para longe do perigo. Quando abriu os olhos novamente, estava em segurança ao lado das prateleiras. Fique aqui, Gwen. Não se mexa. Conforme sua voz se dissipava, a forma de Fantasmático desapareceu novamente, dissolvendo-se no ar. Piu, piu. A ave mutante debatia-se violentamente com o bico cravado no chão. Incapaz de se libertar, arranhava furiosamente, deixando longos e irregulares sulcos nos azulejos. Precisa de uma mãozinha? Fantasmático materializou-se subitamente atrás dele, suas garras pálidas brilhando enquanto ele golpeava com força o pescoço da criatura. A ave gigante soltou um grito baixo, seu corpo tremendo antes de desabar inerte no chão, inconsciente. Para ser sincero, o Fantasmático ainda não havia evoluído. Seu poder de ataque era limitado. Sua força residia na furtividade e na imprevisibilidade. Matar o pássaro de vez levaria muito tempo, então nocauteá-lo era a escolha mais inteligente. Assim que o transmodulador de DNA do doutor animal fosse destruído, tudo voltaria ao normal de qualquer maneira. Eu amarro. Prima, vai ajudar o vovô e os outros. Gwen gritou, correndo com uma corda grossa de nylon na mão. Entendi. Fantasmático fez um sinal de ok, com a mão antes de desaparecer mais uma vez, deslizando em direção a Ben e ao vovô. Kiss. Uma enorme serpente verde perseguia furiosamente o vovô Max, derrubando fileiras de prateleiras pelo caminho. Os estrondos ecoavam pela loja. Você acha que eu sou velho demais para lidar com você? Resmungou o avô, ainda correndo a toda velocidade.
Sem nenhum equipamento, ele era pouco mais que um homem forte comum, incapaz de enfrentar a criatura. A cobra mutante chicoteou sua cauda com uma força terrível, destruindo uma fileira inteira de prateleiras e lançando-as à frente do avô, bloqueando seu caminho. Que chato! Murmurou ele, obrigado a desviar-se para uma estreita abertura próxima. Silvo! As pupilas em fenda da cobra brilharam friamente enquanto ela avançava. Mas antes que pudesse atacar, uma forma fantasmagórica se solidificou diante dele. Fantasmático surgiu das sombras, suas garras brancas reluzindo como relâmpagos enquanto ele avançava, atingindo diretamente os olhos da serpente. Silvo! A serpente gigante mutante soltou um rugido enlouquecido, seu corpo enorme se debatendo violentamente. A dor lancinante em seus olhos a levou à loucura. Fantasmático aproveitou o momento, sua figura tremulando acima da cabeça da cobra. Cerrando os punhos, ele os golpeou com força, nocauteando a criatura. Seu enorme corpo ficou mole e caiu pesadamente no chão. Só resta um. Quando o Fantasmático estava prestes a ficar invisível novamente, o Omnitrix em seu peito repentinamente brilhou em vermelho. Com um baque surdo, ele voltou à sua forma humana. Argue esse relógio idiota! Lucian murmurou, impotente, balançando a cabeça. Ele correu rapidamente em direção à última criatura mutante, apenas para encontrar o hamster gigante preso sob uma prateleira tombada, incapaz de se mover. E aí, primo? Incrível, né? Disse Ben, orgulhoso, em pé no skate com um sorriso de orelha a orelha. Ele usou habilmente seu skate e a disposição da loja para atrair o hamster, e então aproveitou a própria energia do animal para derrubar várias prateleiras, prendendo-o completamente sob os destroços. Bom trabalho, Ben. Lucian deu um tapinha no ombro dele. Sinceramente, Lucian ficou impressionado. Apesar de todas as suas travessuras, Ben era um garoto esperto. Pouco tempo depois, a polícia chegou, amarrou as 3 criaturas mutantes e as transportou de volta para o centro de pesquisa. O supermercado, no entanto, era um desastre total. Mercadorias espalhadas por toda parte, prateleiras destruídas e o piso, antissólido, rachado e quebrado pela destruição. Após uma rodada de limpeza, Lucian e os outros retornaram à lata velha. Assim, foi simplesmente incrível. Ben pulou de alegria, segurando o cartão dourado do sumo islamês nas mãos, admirando-o como se fosse um tesouro precioso. Felizmente, antes de lutar contra o hamster mutante, ele havia escondido a caixa de cereal debaixo da roupa, então ela não se perdeu no meio da confusão. Primo bobão, se não fosse por você, Lucian já teria capturado o Doutor Animal, disse Gwen, exasperada. O avô balançou a cabeça. Nossa prioridade agora é encontrar o Doutor Animal e impedir o que quer que ele esteja planejando. Mas não temos nenhuma pista. Como vamos encontrá-lo? Perguntou Ben, perplexo. Ele disse que ia construir uma Washington pré-histórica, disse Lucian calmamente. A resposta já está clara. Gwen e Ben se entreolharam e gritaram em uníssono. O Museu Pré-Histórico. Capítulo 9. A noite estava escura e o vento frio cortava o ar. O Museu Pré-Histórico estava estranhamente silencioso e vazio. O salão estava repleto de esqueletos imponentes de animais antigos, mamutes, tiranossauros, megalodontes, todos enormes e ameaçadores. Seus ossos reluzindo em um branco pálido sob a luz tênue. Um velho usando um capacete preto estava ao lado do esqueleto de mamute, girando os botões do aparelho repetidamente, como se estivesse conduzindo algum experimento estranho. Bum! Um estrondo ensurdecedor rompeu o silêncio. O sapo gigante mutante que guardava a entrada foi arremessado para dentro, chocando-se contra a parede com um baque surdo. Atordoado e vesgo, caiu no chão, quase inconsciente. Os olhos do doutor animal se arregalaram quando ele se virou para a entrada. O que ele viu fez seu sangue gelar. Uma figura imponente com 4 braços atravessou a porta. 4 olhos amarelos brilhavam em seu corpo vermelho e musculoso, irradiando poder bruto e ameaça primitiva, como uma besta pré-histórica que voltou à vida. Ele estava caminhando diretamente em sua direção. Aquele sapo, será que essa coisa o jogou lá dentro? A expressão do doutor animal se contorceu. Primeiro aquela criatura fantasmagórica no supermercado, e agora esse bruto de 4 braços. Será que esse dia poderia piorar? Enquanto isso, Lucian sentia seu corpo se encher de força. Transformado em 4 braços, ele sentia que podia esmagar uma pedra, ou até mesmo um touro com um único soco. Arremessar aquele sapo gigante mais cedo não lhe exigirá nenhum esforço. Quem você pensa que é, monstro? Como ousa interromper meu trabalho? Rosnou o doutor animal entre dentes cerrados, encarando-o com ferocidade. Ninguém impediria seu plano. Chega de conversa. Vamos lutar. 4 braços pisou com força, lançando-se para frente como uma bala de canhão. Num movimento rápido, ele encurtou a distância, suas mãos enormes alcançando o transmodulador de DNA na cabeça do doutor animal. Rápido! Parem-no! Gritou o doutor animal, cambaleando para trás. Croak! O sapo gigante se livrou da tontura, bateu suas poderosas patas no chão e investiu. Colidir! Uma força descomunal atingiu o flanco de 4 braços, arremessando-o contra uma parede. Rachaduras se espalharam pela superfície enquanto o impacto ecoava pelo corredor. O sapo atacou novamente, suas mandíbulas escancaradas, os dentes brilhando como facas enquanto mordia e dilacerava 4 braços, tentando despedaçá-lo. Mas por mais que mordesse, não conseguia perfurar sua pele. Era como tentar mastigar aço maciço. 4 braços soltou uma risada baixa. Ele agarrou as mandíbulas do sapo com 2 das mãos, em seguida, usou as outras 2 para golpear o abdômen da criatura com os cotovelos.
Croak! O sapo soltou um grito estrangulado, voando para trás como uma pipa com a linha cortada. Ele se chocou contra o esqueleto de um tigre dentes de sabre, espalhando ossos por toda parte, e então desabou em um monte imóvel. Comparado a Diamante, 4 braços era muito mais forte e mais rápido. Aquele golpe brutal estilhaçou os ossos do sapo, deixando-o completamente incapacitado. Passando por cima do corpo caído, 4 braços avançou novamente, investindo diretamente contra o doutor animal. Mas o médico apenas riu, sua voz ecoando pelo museu. Ninguém pode me parar, ninguém. Ele girou o botão do seu transmodulador de DNA e o apontou para o enorme mamute ao seu lado. ZZZZT. Um raio carmesim disparou, atingindo a carcaça congelada. Num instante, o corpo do mamute começou a se mexer. Seus olhos vermelhos sangue se abriram de repente, e ele soltou um rugido estrondoso que fez o salão inteiro tremer. Suas presas brilhavam friamente e com um violento golpe de sua tromba, esmagou o chão, enviando uma onda de choque estrondosa pela sala. Eis aqui. Esta é a minha obra-prima, o projeto de reanimação de células mortas. Uma descoberta revolucionária capaz de ressuscitar os mortos, gritou o doutor animal rindo maniacamente. Anos de pesquisa, tudo culminando neste momento. Isso finalmente lhe renderia o prêmio Veritas. Girando o dispositivo novamente, ele direcionou o feixe de luz para as outras peças em exposição, despertando um macaco ancestral, um espinossauro e um tiranossauro rex em rápida sucessão. Desculpe, aberração de 4 braços, zombou ele, mas tenho compromissos. Estou recuperando o que é meu por direito. Ele saltou para as costas do T-Rex ressuscitado, que atravessou a parede de pedra do museu com um estrondo ensurdecedor. Poeira e entulho encheram o ar enquanto Animo desaparecia na noite, deixando o espinossauro e o macaco ancestral para enfrentar 4 braços. Bum! 4 braços desferiu um soco gigantesco, atingindo em cheio o crânio do mamute. O impacto fez a fera cambalear para trás vários passos. Enfurecido, o mamute urrou, avançando com seu corpo semelhante a um tanque. O chão tremeu sob seus pés. Suas longas e reluzentes presas se projetavam em sua direção como um par de lanças mortais, e mesmo para alguém tão forte quanto 4 braços, um impacto direto seria tudo menos agradável. Bruto desajeitado. 4 braços saltou alto no ar, desviando por pouco do golpe iminente. Ele aterrissou em cheio nas costas do mamute, com seu pé enorme batendo com força no chão. Roar. O mamute urrou em agonia, debatendo-se violentamente enquanto tentava se livrar dele. 4 braços bufou friamente e saltou para longe. Rugido. Rugido. O macaco ancestral e o espinossauro avançaram, com os olhos injetados de sangue fixos nele com ferocidade. O espinossauro tinha quase a altura de um prédio de 2 andares, suas mandíbulas repletas de dentes reluzentes e uma vela rígida erguendo-se ao longo de suas costas. Ele exalava uma aura sufocante de morte. O macaco ancestral era coberto por uma densa pelagem negra, seus músculos saltando com uma força explosiva. Seu rosto se contorceu em fúria enquanto batia no peito como um tambor de guerra, soltando um rugido ensurdecedor. Vamos lá então! 4 braços cerrou os punhos, sem hesitar diante das 2 bestas enormes. Do lado de fora do museu, Ben e os outros observavam ansiosamente enquanto 4 braços era cercado, com preocupação estampada em seus rostos. Com tantos monstros, será que nosso primo vai dar conta deles? Ben observava a batalha sem piscar. Ah, se eu pudesse fazer algo para ajudá-lo. Gwen rangeu os dentes, desejando ter poderes próprios, poderes suficientes para reduzir aquelas criaturas a pó. O rosto do vovô Max estava sombrio enquanto observava o caos lá dentro. O poder desse relógio não deveria se limitar a isso, disse ele lentamente. Algumas criaturas mutantes da Terra não são suficientes para derrotar seu primo. Vovô, isso parece estranho, disse Gwen, arqueando uma sobrancelha. Criaturas da Terra? Você já viu alienígenas antes ou algo assim? É vovô, de que planeta você é? Acrescentou Ben com um sorriso irônico. Quer dizer, seu primo é forte. Ele vai dar conta do recado, sem dúvida, disse o avô rapidamente mudando de assunto. Muito bem, chega de perguntas. Vamos nos concentrar nele. Gwen e Ben trocaram um olhar de impotência e deram de ombros. Bum! A batalha prosseguia, cada golpe desferindo uma força devastadora. As 3 bestas colossais atacaram em uníssono, seu ataque combinado sacudindo a terra como um terremoto. 4 braços rugiu, seus músculos se expandindo enquanto desferia uma série de golpes. Seus punhos se moviam rapidamente, deixando rastros no ar enquanto ele golpeava os monstros passo a passo. Ofegante, ele avaliou seus inimigos, sua mente buscando incessantemente uma maneira de derrotá-los. Jin. Missão hacker alienígena ativada? Derrote o macaco ancestral para obter um códice de DNA alienígena aleatório. Nota: cada DNA recém-adquirido pode ser usado imediatamente, sem esperar o tempo de recarga do Omnitrix. A recarga só será necessária posteriormente. Um leve sorriso se espalhou pelo rosto de 4 braços. Energia percorreu seu corpo, seu espírito de luta reacendendo-se. Capítulo 10. Rugido. O espinossauro mostrou seus dentes serrilhados e atacou 4 braços, com as mandíbulas abertas, determinado a despedaçá-lo. Barulhento. 4 braços desviou-se com facilidade e, em seguida, contra-atacou com um soco esmagador direto no crânio da criatura. Bum! O impacto fez o espinossauro cambalear para trás, sua enorme cabeça girando com o golpe. A força descomunal de 4 braços era avassaladora, quase nocauteou a fera. Sua vez.
Quatro Braços rugiu, suas quatro patas batendo contra o chão enquanto ele investia em direção ao macaco ancestral com velocidade explosiva. Se ele conseguisse derrotar o macaco ancestral, desbloquearia uma nova forma alienígena e zeraria o tempo de espera, o que significa que poderia se transformar novamente imediatamente, sem precisar esperar o Omnitrix recarregar. Mu. Quando Quatro Braços estava prestes a alcançar seu alvo, o enorme mamute ao lado dele soltou um rugido estrondoso. Seu corpo colossal avançou, investindo diretamente contra ele. Agarrando um enorme osso fossilizado que estava por perto, Quatro Braços o brandiu com força descomunal, atingindo em cheio o crânio do mamute. O osso explodiu em inúmeros fragmentos com o impacto, espalhando-se pelo ar como estilhaços. Então, agarrando a tromba do mamute, ele fincou os pés firmemente no chão como âncoras. Usando o próprio corpo como pivô, girou, arremessando o enorme volume do mamute e criando uma violenta rajada de vento que se espalhou pelo salão. Nossa, isso é incrível! Gwen exclamou maravilhada. O mamute gigantesco parecia um mero brinquedo nas mãos de Lucian. Que legal! Esse alienígena é maluco, e tem 4 braços. Vamos chamá-lo de 4 braços. Ben gritou com os olhos brilhando. A expressão do vovô Max suavizou-se num sorriso orgulhoso. Eu te disse que ele ficaria bem. Aquelas feras poderiam treinar por mais 100 anos e ainda assim não teriam a menor chance contra o seu primo. Colidir. 4 braços soltou o mamute, arremessando para o outro lado da sala. Ele se chocou contra o portão de ferro, entortando o metal para dentro antes de desabar no chão com um baque surdo, atordoado demais para se levantar. Rugido. O macaco ancestral urrou furiosamente, brandindo seu punho enorme em sua direção. Pode vir. 4 braços aparou o golpe com 2 das mãos, em seguida, desferiu uma saraivada cegante com as outras 2. Seus punhos golpeavam como trovões, atingindo impiedosamente o peito e o abdômen do macaco. Cada golpe atingia o alvo com uma força devastadora, os ossos estalando sob seus impactos. O macaco ancestral rugia de agonia, sentindo como se seu corpo inteiro estivesse sendo dilacerado. O poder absoluto por trás daqueles ataques era aterrador. Em instantes, a fera estava à beira do colapso, com sangue escorrendo de sua boca. Desesperada, mostrou as presas e atacou o pescoço de 4 braços. Mas antes que pudesse morder, suas pupilas se contraíram em choque quando uma dor lancinante irrompeu de seu abdômen. Olhou para baixo incrédulo. O joelho de 4 braços havia penetrado fundo em seu estômago, com uma força tão imensa que suas entranhas se agitaram violentamente, o sangue jorrando descontroladamente. 4 braços desferiu um golpe com o cotovelo como um martelo, atingindo as costas do macaco com um estalo ensurdecedor que ecoou pelo salão. Zumbido. Uma onda de choque rompeu. Os ossos do macaco ancestral se estilhaçaram instantaneamente. Ele tossiu um bocado de sangue, manchando o chão de vermelho. Seus olhos enormes se arregalaram em descrença, depois foram perdendo o brilho lentamente enquanto seu corpo amolecia e desabava no chão, sem vida. 4 braços soltou um suspiro profundo pelo nariz e jogou o cadáver para o lado sem sequer olhar 2 vezes. O chamado macaco ancestral estava morto há muito tempo, enterrado milhões de anos atrás, na era pré-histórica. Não passava de um fantoche, trazido de volta à vida pelo raio de reativação genética do Doutor Animal. Na verdade, não estava vivo, era apenas uma casca vazia. O que 4 braços fez foi simplesmente deixar o macaco ancestral descansar em paz, devolvendo-o ao seu lugar de origem. Jim, parabéns anfitrião por derrotar o macaco ancestral? Que recompensa, baú de genes de herói aleatório adquirido, e armazenado no inventário. Pode ser acessado a qualquer momento. Uma sequência de notificações mecânicas ecoou na mente de 4 braços. Bip, bip, bip. De repente o Omnitrix em seu braço brilhou com uma luz vermelha ofuscante e em seguida, explodiu violentamente, revertendo-o à sua forma humana. Lucian ergueu o pulso, encarando a tela carmesim do Omnitrix. Seu olhar endureceu. Abrir. Voxas. No instante em que ele falou, o peito em sua mente se abriu, liberando um brilho intenso. Jim. Parabéns anfitrião por obter um novo herói. É incêndio do pântano. Possui habilidades de projeção de fogo, regeneração, metamorfose e voo. Pode emitir gás do pântano que se inflama em poderosas explosões e manipular plantas à vontade. Fogo fato? Lucian congelou. Esse era o poderoso alienígena de Ben 10, força alienígena. Ele não esperava desbloqueá-lo tão cedo. Bip. No segundo seguinte, a tela vermelha do Omnitrix mudou para um azul profundo. Jim. Calibrando o Omnitrix. Lucian entendeu imediatamente. O Omnitrix estava evoluindo, assim como na série original. Mas antes que ele pudesse assimilar completamente a sua empolgação, um estrondo ensurdecedor ecoou nas proximidades. O espinossauro e o mamute, com os olhos em brasa, irradiavam uma fúria assassina. Seus corpos enormes obscureciam a luz enquanto investiam contra ele com uma força estrondosa. Tum, tum. A cada passo, o chão tremia. Rachaduras se espalhavam pelas paredes como teias de aranha, e poeira caía do teto. O Omnitrix, ainda em modo de calibração, continuou a brilhar em azul. Vamos, depressa! Lucian rangeu os dentes, recuando enquanto observava os 2 monstros se aproximarem. Do lado de fora do museu, os outros avistaram o perigo. Isso não é bom. Lucian está em apuros, vamos ajudá-lo. Foi a primeira reação do vovô Max. O olhar de Ben endureceu. Ele não ia deixar seu primo enfrentar essas coisas sozinho. Ele disparou em direção às feras pré-históricas. Ei, feioso! Estou bem aqui.
Venha tentar a sua sorte com Ben Tennyson. Ao mesmo tempo, Gwen e o vovô também entraram correndo, gritando para chamar a atenção dos monstros. Rugido. Mu. Instantaneamente o espinossauro e o mamute se viraram, sua fúria redirecionada. Com passos estrondosos, investiram contra o trio, sua intenção assassina tão intensa que parecia quase palpável. Corram! Gritou o avô puxando Ben e Gwen em direção à saída. As duas bestas ancestrais, agora em frenesi berserker, romperam o chão e os perseguiram, deixando um rastro de destruição pelo museu. Lucian observou-os partir, franzindo a testa. Ele olhou para o Omnitrix que estava calibrando, cerrou os dentes e correu atrás deles. Aquelas duas criaturas eram muito fortes para Ben e os outros enfrentarem. Nem mesmo armas convencionais as arranhariam, muito menos 3 pessoas desarmadas. Bip, bip, bip. Assim que Lucian saiu correndo do museu, o Omnitrix emitiu outro sinal agudo. Ele parou e olhou para baixo. A luz azul na tela foi se apagando, substituída por um brilho esmeralda ofuscante que se intensificava a cada segundo. O brilho era tão intenso que lhe queimou os olhos, obrigando-o a fechá-los enquanto uma onda de calor percorria seu pulso. Quando a luz finalmente diminuiu, o Omnitrix, agora transformado, tornou-se visível. Lucian ergueu o braço, com um brilho de excitação nos olhos. Este era o Omnitrix recalibrado. Seu design era elegante e compacto, menor que o protótipo original, mas ainda mais estiloso. O icônico emblema do Omnitrix permanecia em seu centro, a marca inconfundível do dispositivo. Para se adaptar ao DNA de Fogo-Fato, o sistema evoluiu preventivamente o Omnitrix, permitindo que Lucian invocasse o novo herói da força alienígena. Ao ver a calibração concluída, Lucian não perdeu tempo. Apertou o botão lateral e o painel central abriu-se de repente. Cada herói recém-desbloqueado podia ser invocado instantaneamente, sem tempo de espera, a recarga só se aplicava depois. O processo de calibração era o único atraso. O Omnitrix atualizado agora projetava hologramas 3D em vez de ícones planos, exibindo cada forma alienígena com detalhes vívidos. 4 braços aquático massa cinzenta. Lucian percorreu a lista, parando finalmente em uma figura alta e esguia envolta em chamas orgânicas. Sua vez. Ele bateu com a palma da mão no mostrador e uma explosão de luz verde irrompeu. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado!